Meu pai era artista plástico também, um ótimo desenhista. Eu tenho ele como referência no meu trabalho, né? Até que os trabalhos atuais que eu estou fazendo são pontes que nos ligam, né? Através da arte, os estilos dele, especialmente de um dos trabalhos que ele fez no final da vida dele e que tinham a ver com a questão do psiquiatra e do doente, né? E eu estou dando continuidade a essa ideia. A poesia, ela veio como se fosse algo assim, uma superação, porque na escola eu tive um incidente muito chato. Uma professora, eu fiz um poema e a professora olhou para o poema, pegou o poema, olhou para a classe e falou assim: esse poema nunca deveria ter sido escrito. Aí eu falei assim comigo mesmo: agora é que eu vou mostrar para ela que eu sou capaz de escrevê-los e vou fazer bem a poesia. E eu continuei a fazer poesia, ganhei prêmios, né? Ganhei muitos prêmios, tanto aqui do Mapa Cultural Paulista, duas vezes eu fui para a final. Entrei em vários salões também, né? Aqui em Atibaia, também muitos salões aqui em Atibaia de artes plásticas. Agora, o cartoon eu trabalhei durante mais ou menos 7, 8, quase 9 anos no Atibaiense. E depois na Calango. Na Calango também. Sei em 2012 o Roupagem Leve, Roupagem Leve. que foi um livro bacana, né? Porque foi um prêmio da Secretaria de Cultura de Atibaia, com a publicação de livros. E engraçado que as pessoas que passaram nesse concurso, o Marco Aqueiva, a Fátima Brito, mulher dele, o José Antônio Martino e eu formamos o Quatati depois, Ah, um grupo de literatura. E existe até hoje, né? O Marco Aqueiva, infelizmente, ele faleceu, mas a esposa dele continua, o Zé continua e a Indy está também junto agora. Minha esposa está junto. Meu pai foi uma pessoa assim muito importante também quando das saídas e das entradas nos sanatórios, ele ia me visitar, né? E a visita não é fácil porque era em Amparo. E uhum. daqui a Amparo tinha que pegar dois ônibus, dois para ir, dois para voltar. E ele era idoso. Mas o que aconteceu? Em 91, eu tive uma crise violenta. Eu parei de me alimentar direito, saía de casa, andava pelas ruas. E ao mesmo tempo eu tive um monte de coisas inexplicáveis, né? E, e que tem a ver com a espiritualidade também que eu adquiria depois dessa crise violenta. Comecei a crer em Deus. Eu era ateu e não acreditava em nada, mas depois disso eu me converti. Agora Cristo Jesus mora no meu coração, sim. E foram. Você começa aos 20, e depois disso você começou a fazer tratamentos e só depois descobriram. Não, não. É assim que foi assim. Está no livro, isso no começo do livro. Ah, eles me pegaram aqui atrás aqui no bairro aqui. Veio a polícia, me pegou também junto com a ambulância. Eu estava Uhum. completamente fora de mim. Me colocaram numa ambulância e eu lá preso. Fui até o posto de saúde lá do Central de Atibaia e o médico me olhou e falou assim, bateu no capô da ambulância e falou assim, toca para Amparo, é esquizofrenia. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra, esquizofrenia, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E eu não sei o que estava acontecendo comigo também, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Foi muito chocante. E tudo que eu passei lá também foi muito chocante, até as saídas, né? Todas as coisas que aconteceram estão relatadas nesse livro e que fala também sobre as depois durante
a internação é interessante, mas o depois também eu tinha que voltar a ter uma normalidade de vida, a voltar à minha vida várias vezes, né, através das dificuldades que impunham a internação, e eu tinha que voltar a pintar. Eu queria pintar e desenhar, eu tinha que voltar quase a aprender, reaprender a utilizar os mecanismos de expressão. O livro ele é importante em que sentido, assim, para quem, para famílias, para a própria sociedade que desconhece muitas vezes, né? Qual que é, assim, o que a sua história pode trazer para a sociedade, assim? Olha, como na época, né, eu tive essa falta de informação a respeito do que era esquizofrenia. No livro, do começo ao fim, está delineado ali o que é a doença, né? E como ela fica dentro das suas possibilidades na pessoa doente. Então serve para os familiares já terem uma noção do que é isso, né? E não deixar levar as últimas consequências. Se a pessoa, por exemplo, você tem um filho que é esquizofrênico, você tem que tratá-lo. Existe hoje muitas formas de tratamento, muito mais do que naquela época que eu fiquei doente, da forma como eu fiquei. Os medicamentos hoje são bem diferentes dos antigos. Essa nova linha de medicamentos é muito menos prejudicial, dá respostas imediatas. É, é, São medicamentos que vão facilitar muito a recuperação da pessoa. E outra questão que a gente tem que levantar também, eu acho que é a humanização desses lugares onde acolhem os esquizofrênicos, né? Mas isso que você falou da família, eu acho que é o foco desse livro também, né? Mostrar que o amor familiar pode superar qualquer problema de esquizofrenia, como qualquer outro problema. Uma outra coisa que você falou é interessante, é sobre a vida, né, normal. Mas para ter essa vida, Osni, é preciso com que a pessoa que tem esquizofrenia, ela além de ter, ela tenha a consciência que precisa do tratamento. Isso é imprescindível. Se ela não se compromete com o tratamento, fica difícil ela melhorar. Então eu falo assim, durante muito tempo eu também tive essa forma errada de ver as coisas. Ah, eu não preciso mais, eu estou bem, eu não preciso mais de medicamento. Não. Você precisa sempre do medicamento. Precisa sempre da ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo. Porque isso é fundamental para te dar uma boa qualidade de vida. Então, nós temos uma vaquinha virtual, né, que estamos fazendo para arrecadação de fundos para o livro. E a gente optou agora por fazer não mais as 1.000 exemplares, mas 100 exemplares, porque fica mais barato e fica mais em conta. Mas quem puder ajudar, acho que a gente agradece muito, tá? Entrar na vaquinha.com e ajudar a dar um destino legal para o livro. Então, o lançamento será o seguinte: a gente vai fazer um lançamento aqui, né, em Atibaia, sim, mas a gente vai fazer assim, em troca do livro, a pessoa vai ter que doar 2 quilos de alimento não perecível. E a gente vai doar esse alimento, todo o alimento arrecadado, para uma instituição de caridade, e, quase certo é a São Vicente de Paulo. Sempre trabalhando, né? Sempre fazendo coisas, sempre bolando também livros de poesia, livros Eu tenho guardados aí vários livros, né, que estão no computador, que podem ser um dia, podem vir à luz, né? Ah, que legal. Mas a pintura é imprescindível. Eu acho que a pintura para mim é mais necessária do que a palavra escrita, né? Não que não seja necessário, é necessário, mas eu acho que é mais. Eu não vejo o tempo passar quando eu estou pintando, sabe? E é uma coisa legal porque a pintura dialoga com você, sabe? Uhum.
parece que está falando assim, entre linhas, precisa de um verde ali, um azul aqui, um vermelho aqui, e que a capital que a pintura quer nos dizer também, né? Os seus silêncios é interessante. Muito legal isso. Muito legal, muito bom.